Você conhece a economia criativa? O nosso convidado, Leonardo Bortoleto, conhece e conhece muito sobre esse tema e te convida para acompanhar e assistir o programa de hoje e também descobrir como a cultura, a arte, a inovação e o capital intelectual são forças poderosas na geração de receita e desenvolvimento para você, a sua empresa e toda a sociedade. Se inscreva no nosso canal e tenha o Selfie como mercado como um compromisso profissional e pessoal no desenvolvimento da sua carreira e da sua vida. Ative o sininho para as notificações e vamos em frente. Grande Leonardo Bortoleto, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado por sua presença aqui no Selfie com o Mercado. Eu gostaria de dizer para a nossa audiência que esse profissional, essa pessoa fantástica, é formado em administração de empresas e membro do conselho administrativo da Prime Systems, plataforma de tecnologia mobile. Também é presidente do conselho consultivo da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, vice-presidente da Codenge, Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, é fundador do Clube de Permuta, super recomendo inclusive, plataforma de relacionamento empresarial e trocas multilaterais de serviços e produtos. Bortoleto também é sócio da Nação Empreendedora, rede de mentoria para empreendedores, palestrantes e pai de uma família linda, Leonardo Bortoleto. Hoje, eu gostaria de deixar registrado que cada parte desse currículo aqui é um episódio de um programa. Dá pra gente fazer uma maratona Bortoleto? Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui, Capanema. Muito obrigado pelo convite, pela simpatia com que sempre você trata os temas nos quais eu atuo. Muito obrigado e obrigado pelo registro simpático da família, realmente meu bem precioso. Nós que agradecemos e a nossa audiência também, esse convidado tão especial. Eu já vou direto no tema porque aqui é a vida como ela é. Economia e criatividade. A ideia que se forma disso é quase coisas distintas, né? Quando fala a palavra economia, ela vem carregada, eu até peço a sua avaliação sobre isso, de uma coisa mais didática, cartesiana, financeira. Quando nós falamos de economia criativa, eu lhe pergunto, combina economia com criatividade, Bortoleto? Sem sombra de dúvida. Na verdade, uma coisa não consegue viver desassociada da outra. Para quem é mais antigo, como eu, estudou termos quando fez administração, quando passou pela sua universidade, quando leu a respeito de economia, termos que vêm sendo alterados, modificados e até inovados. Sim. Porém, a essência se mantém a mesma. A gente não pode desassociar a economia de criatividade, porque o processo da economia tão somente é o de formalizar, registrar e acompanhar a evolução do ser humano. O ser humano é criativo por si só. Então, o tempo vai se passando, a economia vai se modificando. Se ela não tiver criatividade nela por si própria, ela fica obsoleta. E o conceito hoje de economia criativa é que foi colocado como um diagnóstico para uma parcela de atuação da grade econômica que eu, particularmente, acho que deve ser expandida. Porque toda e qualquer forma, Capanema, que você consiga gerar riqueza, gerar resultado, de uma maneira que tradicionalmente ou historicamente não vinha sendo produzida, ela é criativa. Sim. Eu não posso colocar a economia criativa nichada na tecnologia, que é uma área que eu sempre atuei bastante. Eu não posso colocar a economia criativa na moda ou naquilo que única e exclusivamente envolva uma criação. Porque em qualquer tipo de economia, inovar a maneira com a qual se processa o antigo é a criatividade. E você falou uma coisa muito importante, que quase como o alicerce
dessa receita, desse resultado, são as pessoas. Começa por elas, né? E na questão dos setores da indústria, você citou moda, você citou tecnologia, quais outros setores também que a economia criativa está tendo um campo fértil, Bortoleto? Ou até setores que a gente nunca tinha avaliado como tal? Hoje o que acontece, Capanema, é o seguinte: a tecnologia se tornou um linguajar muito amplo, quase que restrito. E é necessário nichar, porque em cada faceta que a tecnologia se apresentou transversalmente como ela atua, o que é transversalmente? Tecnologia não é algo estanque e vertical. Ela é horizontal, porque ela está em tudo. Perfeito. Se a gente fosse imaginar a comunicação tempos atrás, a gente não estaria gravando um podcast hoje. Se a gente fosse pensar um pouquinho mais de tempo atrás que não hoje, esse podcast não teria vídeo. Ele só teria áudio. Então, a inserção de tecnologia modifica e transforma vários negócios. Então, no setor da tecnologia, eu que atuo com telecomunicações, até hoje pela Anatel, e a tecnologia em si, você tem vários nichos e tem os hits do momento. Aqui vale até uma observação para a audiência, né? É importante entender que 5G não é exclusivamente um jeito só de navegar na internet mais rápido. Ele é muito mais do que isso, e nisso em si, há grande oportunidade para a economia criativa aflorar. Então, basta você pensar o seguinte: dentro do seu negócio, seja qual for o negócio de quem está nos ouvindo hoje, dentro do seu negócio, se eu conseguisse colocar velocidade na internet na palma da mão do cliente, o que mudaria para você? Seja criativo, inove e transforme o seu negócio, porque esse é o caminho natural de 5G e 6G. Vai fazer com que a telemedicina seja real. Mas quando a gente fala telemedicina, está longe da grande maioria dos empreendedores brasileiros. Quando eu paro de olhar aquilo que está distante e olho para aquela pessoa que trabalha na feira toda quarta de manhã, só tem a oportunidade na quarta de manhã para atender, usando tecnologia, muda o quê na vida dela? Isso e são maneiras de modificar uma economia tradicional, usando os conceitos de economia criativa. Você falou um ponto fundamental aí, que o 5G é como se fosse uma vazão para um território fértil para esse lugar também. Uhum. E isso tem tendências, você falou da moda, né? O audiovisual está muito na moda agora também, estão produzindo muitos programas, a voz, a comunicação, ela está chegando de forma mais rápida, mais eficaz, né? Esse conteúdo gerado, que é inclusive uma das propostas aqui do programa Selfie com Mercado. E eu fiquei pensando uma coisa, eu queria te perguntar sobre isso, Bortoleto, porque quando a gente fala de criatividade, eu quase que não preciso de uma mega estrutura. Não. Eu não preciso ser de uma grande empresa para fazer isso. Agora, se eu tiver um canal, como você citou, 5G, talvez o meu nicho específico, tão ali, digamos assim, restrito a uma área, pode ser divulgado e eu posso alavancar. Grandes empresas podem ser desbancadas com a criatividade num porão de uma garagem ou de um adolescente de 17, 18 anos, por causa desse território da criatividade. O que você aponta como tendência para esses lugares que vão surgir? A tecnologia é um canal? Tem um setor que você acha que vai alavancar de forma mais rápida, Bortoleto? Tecnologia é sempre canal, sempre é meio, só que ele é um meio transformacional, ou seja, com a inserção deste meio novo, modificam-se situações anteriormente impossíveis de serem modificadas. A tecnologia em si vai ter muita receita envolvendo isso tudo, porque, como eu disse, ela é transversal, ela vai atuar em todos os segmentos, mas a visão de tendência, a criatividade a ser aplicada com inserção de tecnologia ou inovação nos processos, na maneira com a qual eu estou agindo e passarei a agir, de que maneira que eu vou modificar o meu negócio. Porque dizer para você um segmento ou outro não só seria pedante, como seria errado, por um simples conceito, Capanema. Não tem limite para esse tipo de atuação. Não tem limite para a criatividade. O que acontece é que existem pessoas que estão além do tempo, que criam além do momento em que o meio consegue produzir resultado. Tem tantas histórias de grandes empreendedores que a gente fala, né? Nasceu na época errada, nasceu 50 anos antes. Mas a realidade é que não conseguiram enxergar que o meio não absorvia. Só que talvez a gente esteja vivendo na humanidade um momento onde mais proximamente o meio
se aproxima do poder da criatividade. Ou seja, quase tudo aquilo que se pensa, que se cria, é possível de ser feito, né? Não é a gente brincar de ser Deus, mas é a gente entender que o ser humano está se acostumando com algumas coisas e que prefere essas novidades. A partir do momento que ele prefere essas novidades, ele gera uma tendência de consumo. Se eu não suprir a tendência de consumo, eu vou ficar obsoleto, eu não estarei sendo criativo, eu ficarei economicamente pobre. É isso. E olha, nós estamos falando de economia, e aqui é um lugar de promoção de riquezas também em todos os sentidos, né? Que o conhecimento, com certeza, é uma alavanca poderosíssima na formação pessoal e profissional também. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, você falou de tendências. Tem um lugar agora, Bortoleto, que é uma impressão, eu queria ouvir a sua, que o mercado, as pessoas estão muito acostumadas com respostas prontas, né? Eu busco também acesso, mas eu busco uma certa facilidade. Como concorrer num mundo que se produz tanto? Porque quando você fala que abre um canal de possibilidade, você também abre um canal de concorrência fortíssimo. Quais são os pontos essenciais para o empreendedor se destacar num mundo tão competitivo, num canal de transmissão e divulgação tão amplo e não perder a sua essência no processo? Normalmente é fazer o contrário do que a maioria está fazendo. É um erro, na minha opinião, você querer inovar num campo onde todo mundo está inovando. Você não vai inovar, você vai copiar. Você não tem como ser diferente fazendo cópia de todo mundo, ou aproveitando uma onda mesmo que no início. Vai chegar um tempo que vai vir outra onda. Viver de onda não gera perenidade. Resolver o problema das pessoas é que verdadeiramente pereniza qualquer negócio e qualquer profissional. Você pode ser um profissional, Capanema, que pode estar em qualquer empresa, em qualquer setor da economia, desde que você resolva o problema das pessoas. Porque o que as pessoas querem é alguém para resolver os seus problemas. E é por isso que elas pagam outras pessoas. Tem muita explicação técnica sobre o assunto, mas eu prefiro ser simples, porque é nessa simplicidade que talvez descortina para as pessoas modismos. Eu já cansei de participar de encontros empresariais onde sobe no palco um empreendedor que nunca emitiu uma nota fiscal ensinando os outros a vender. Desculpa. Mas isso não é a realidade dos fatos. A realidade é aquele cara que está, assim como todos os outros, pequenos, médios ou grandes, sofrendo os mesmos problemas. No Clube de Permuta, em especial, eu tenho a oportunidade de estar em contato com vários empresários de setores diferentes. E eu te garanto o que eu estou te falando, baseado em mais de 1.700 empresas que estão com a gente. A realidade do empreendedor brasileiro é muito parecida. Em qualquer segmento. Todos nós temos dificuldade de gestão de pessoas. Todos nós temos a dificuldade de abordagem de mercado, em regras e posicionamento mercadológico, em definir campanhas publicitárias para poder aumentar a nossa receita, em avaliar melhor e adequadamente os nossos fornecedores no tocante a preço e qualidade. Veja que tudo que eu falei aqui, não importa se você está no varejo, se você está na indústria, se você está no serviço, é igual. O que muda é o tamanho do boleto para poder resolver essa questão. Às vezes, para poder resolver numa empresa pequena, você precisa de um investimento financeiro e de tempo muito menor do que numa empresa muito grande. Em contrapartida, na que está estruturada e é muito grande, você tem muitas pessoas para poder te ajudar. E o empreendedor da ponta aqui do pequeno, ele conta com ele e a família dele, muitas das vezes. Essa é a realidade do empreendedorismo brasileiro, que não é por vocação, é por necessidade. Essa necessidade me lembrou uma frase que nem sempre, né, apesar de todos os seus esforços, conhecimentos, dedicações, vamos ser realistas aqui, afinal de contas, aqui é a vida como ela é. A pessoa não consegue vencer, mas os boletos vencem. Opa! Esse sim, né, Bortoleto? Esses são insuperáveis. Rápido e eficaz. Ele pega o 6G. Você tocou num ponto que eu achei interessantíssimo, que a gente até acaba vivendo isso no mercado imobiliário e outros segmentos também. Primeiro que achar que aquela dor é só sua, aquele problema é só seu. Eu viajo muito na expansão comercial e eu fico ouvindo assim, aqui, Capanema, o mercado é diferente. Só, Bortoleto, que eu escuto isso no Brasil todo, então não é exatamente a mesma coisa. É claro, gente, que tem
certas regiões que têm fatos específicos. Mas você falou de dores, de vontades, de desejos. Isso é muito importante. Quando você conhece, você consegue transitar. E não tem nada a ver com situação de governo. É claro que facilita a situação econômica, tendências, né, as oportunidades, mas tem a ver com essa essência que você citou muito bem. Agora, na construção da essência, eu queria que você avaliasse um ponto aqui. Você falou uma pessoa subir ao palco para dar uma orientação que não viveu aquela orientação. Qual a sua dica, a sua visão sobre a experiência na solução? Te dou um exemplo. Salvador Dalí, na pintura que derrete um relógio, eu penso que ele tem que saber pintar bem demais um relógio, para depois pervertê-lo e derreter. As pessoas não estão fazendo coisas que elas não estão capacitadas e aproveitando essa onda da criatividade do tudo pode, não, Bortoleto? É o problema que eu acho que a gente vivencia em todas as áreas com a alta exposição a conteúdo. Todo mundo expõe conteúdo, logo aquele que não se expõe se sente até acanhado de por que não o expôs. E aí se sente na obrigação de expor, mesmo que seja de uma ignorância tremenda. A realidade está na Bíblia. Você reconhece uma árvore pelo fruto. Então, se não tem fruto, você não tem por que dar crédito. Quando eu falo sobre avaliação de pessoas que estão indo ao palco para poder dizer sobre tendências, sobre pessoas, sobre relacionamentos, sobre mercado, sobre o que quer que seja o assunto, sem ter a experiência vivida, é que eu questiono muito a capacidade de ter enxergado a solução sem ter vivido o problema. Sim. É simples assim. Perfeito, perfeito. Então, dentro dessa lógica, primeira coisa que a pessoa deveria, na minha opinião, eu faço isso há muitos anos, é filtrar o que vê. Porque o que a gente vê, o que a gente convive, o que a gente consome, vai produzir as nossas ideias. E as nossas ideias, para poder estarem corretas, o início da informação tem que estar correto. Senão eu vou tender a errar. E uma vez filtrado isso, aí você desenvolve, baseado na sua experiência e vivência sobre aquela situação estudada, o que você vai fazer. Então as pessoas querem algo muito pronto. Não tem. Desculpa deixar a turma frustrada, Capanema, mas não tem. É simples assim, porque as pessoas querem encontrar, e aí vem um monte de oportunista vendendo o que tem. Deixa eu te falar, esse cara que vende essa oportunidade para você, ele é bandido. Ele não, isso não existe. E como não existe, pare de procurar, porque você só vai encontrar enganador. A realidade dos fatos é difícil viver. Você vai ter que batalhar. Você vai errar uma porção de vezes para depois acertar. Ultimamente, com as novas funções que eu assumi, um amigo muito próximo falou assim: Léo, como que você vai fazer com a agenda? Porque você está envolvido com vários projetos simultaneamente. A administração da agenda não é um clique que você aprende porque você encheu a sua agenda. Você vem se habituando com a sua agenda e vai gradativamente aprendendo a aumentar o ritmo dela, ao ponto de que a distância sua, que treinou, que verdadeiramente investiu tempo para administrar uma agenda complexa, fica muito longe daquele que nunca se esforçou para poder ter isso. Porque entende que vai baixar um aplicativo, e a hora que baixar o aplicativo, colocar lá, ele vai trabalhar para você. Não, ele não vai, só vai registrar o que você está ali colocando. Então, administrar tempo não é ter um contador, não é fazer um barulhinho no telefone para você poder fazer isso, fazer aquilo. É uma vivência, é uma experiência, isso leva tempo. E em levando tempo, não tem rota fácil. Queria dizer para todos vocês que o programa Selfie com Mercado é uma rota a ser construída junto com vocês, porque o que você falou é muito importante. Você vai somando competências e principalmente vivências reais, não é? Não é só compartilhando aquilo que você acha, mas aquela experiência. Isso é muito rico, é muito transformador. A questão da gestão do tempo é maravilhosa. Vocês lembram do currículo desse convidado no início, né? Para fazer tudo aquilo. E com excelência tem que ter uma visão e uma organização. Uma coisa muito importante, uma disciplina na carreira e na vida. Agora eu queria fazer uma pergunta voltada às entregas. No seu discurso você falou que o olhar para o outro, da necessidade do outro, da dor, até mesmo para o prazer do outro, né, a alegria do outro, está tudo envolvido.
para a geração e fortificação da economia criativa. Mas e a questão de escala? Porque quando eu faço uma entrega, eu acredito, queria ouvir a sua opinião, que eu não estou fazendo um ato individual. Qual que é o papel da economia criativa no desenvolvimento da sociedade, que vai além, talvez, até do seu produto ou seu serviço? Qual a visão que você tem sobre esse compartilhar em escala com as outras pessoas também e até estimulá-las a fazer o mesmo, Bortoleto? Painel, escalar é eu acho que é um dos verbos mais mal compreendido dos últimos 10 anos. Porque ele tem sido utilizado, muitas das vezes, como regra pétrea para um negócio ser ou não ser um sucesso. Então, a primeira coisa que eu gostaria, toda vez que eu escuto essa palavra, eu começo um arrepio na espinha, começa embaixo, termina aqui em cima, por causa do seguinte: a tendência de quem vai falar sobre escalar é ensinar regras para que os negócios escalem, ou seja, possam produzir muito além do normal. Tem negócio que não vai escalar, amigo. Por um simples motivo, não precisa escalar para dar certo. O objetivo não é esse, né? Se for todo mundo criar projetos escaláveis, nós temos uma super oferta. Quando tem super oferta, baixa o preço. Quando baixa o preço, ninguém tem margem. Todo mundo fica pobre. Então, parar com essa ideia de que todo mundo que está hoje se formando na faculdade de administração, que entra no empreendedorismo, por menor que seja, tenha a necessidade e a autocobrança de escalar. Você não precisa escalar para poder dar certo. Você precisa dar certo. E aí, para dar certo, pode ser que você precise escalar. E não é obrigatório. Então, só voltando para poder, depois de contextualizado isso, a escala, ela tem a ver com 2 fatores muito importantes: entrada de tecnologia e globalização dos sentimentos. Ou seja, todo mundo, quase que no mundo inteiro, quer mais ou menos a mesma coisa. Gostei disso, globalização de sentimentos. Hoje a gente consome basicamente a mesma coisa que os Estados Unidos consomem. Quando eu falo consumo, não estou falando de poder aquisitivo. Óbvio, não sou ignorante. Mas a gente consome as mesmas coisas. A gente deseja as mesmas músicas. A gente procura os mesmos atores. A gente consome os mesmos grandes espetáculos internacionais. Olha a audiência da Copa do Mundo, a audiência que nós teremos ano que vem com as Olimpíadas. Jamais alcançamos esses números e evento a evento, eles só vão agigantando. O que quer dizer que você está agigantando? Mais gente está vendo a mesma coisa, gera os mesmos desejos, os mesmos sentimentos. Por isso que a gente vive através de ondas, só que hoje, ao invés delas serem nichadas ou em determinado espaço geográfico, elas são globais. Muitas das vezes. Aí talvez venha a sensação de que porque os sentimentos são globalizados, eu posso ter uma empresa global. Isso não é verdade. Eu posso ter uma empresa que atua localmente, trabalhando, nichado, ter uma grande margem, porque sou extremamente especialista e não preciso escalar. Aliás, quando eu escalo, eu diminuo margem. Então, o ideal nem sempre é escalar. Nesse momento, a nossa audiência, muita gente da nossa audiência, quando você falou de conhecer a essência do propósito da empresa e nem sempre essa escala, né? Essa vazão, deu uma respirada boa agora na cadeira. Pode aliviar. Né? Fala a verdade. Pode aliviar. Olha só, e para a gente respirar, quais são as contribuições da economia criativa em outros setores também que não estão classificados como tal? Ela também inspira, porque a criatividade também tem esse lugar, né, Bortoleto? Tem, e o que acontece? Quando o setor do lado, a economia adjacente, ou até mesmo algo que simplesmente está atuando de uma maneira diferente, chega aos meus olhos, e aí eu estou falando meus olhos, os olhos dos empreendedores, ele começa a se questionar: pô, mas isso cabe no meu negócio? Isso cabe no meu setor? Isso, de alguma forma, pode ajudar a mudar a maneira com a qual eu estou gerindo o meu negócio? Se essas perguntas forem feitas e a resposta é sim, não quer dizer que está resolvido. Mas quer dizer que, de alguma forma, a economia criativa atuante demais no setor X pode funcionar no Y. Sim, sim. E as disrupções acontecem assim. As disrupções, elas não são tradicionais, elas não são a esperada, ela é uma grande guinada. Inovação não é melhoria de processo. Inovação é fazer algo totalmente novo, diferente daquilo que se produzia e com resultados completamente diferentes dos que eram alcançados. Isso sim pode estar no setor do lado. Por isso eu sempre incentivo
empreendedores a sair da casinha. O que é sair da casinha? Para de conversar com gente que é igual a você. E eu não estou falando só do ponto de vista intelectual. Se você é o cara mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Muda de mesa. Você tem que ser... Se você não for o que mais necessita do conhecimento de todos, vai melhorando a sua mesa, sempre você ser o mais chinfrim da mesa para você poder absorver alguma coisa, que senão você só vai dar. É importante você receber. E não só no tocante da inteligência, no tocante da experiência, mas da novidade. Quando a gente conversa com empresários e empresárias de os setores diferentes do nosso, a gente percebe soluções diferentes para o mesmo problema. Porque, como eu disse aqui no começo da entrevista, os problemas dos empreendedores, eles são basicamente os mesmos. Na visão macro, eles são basicamente os mesmos. De acordo com o seu perfil e com o segmento, soluções diferentes. Mas quem falou que a solução do que acontece no setor têxtil não pode ser aplicado no imobiliário? Ah, porque não tem nada a ver. Quem falou? Sensacional. Sabe o que me faz pensar? Eu queria ver a sua opinião. Criatividade está sendo muito utilizado em vários segmentos de empresas e novas ideias. E você falou que nem sempre inovação vai por esse caminho. Uhum. Startup é clichê de inovação? Startup virou sinônimo de um monte de coisa que não é o nome pelo qual ela nasceu. Você tem startup que tem 15 anos. 15 anos. Então, se você tem startup que tem 15 anos, alguma coisa aconteceu que não faltou o up, né? Ela startou, mas não teve o up. Então, de novo, eu sou velho, né, Capanema? Então, eu estudei em outra época. Então, o meu entendimento sobre as palavras, ele às vezes é de uma percepção um pouco mais analítica do que efetivamente ela está querendo dizer ou que verdadeiramente ela diz. Eu não gosto de clichê. Eu sou assim, se tem um cara que é crítico ao uso de linguagem estrangeira em empreendedorismo, ao uso de terminologias que, na verdade, parecem explicar uma coisa, mas é porque a pessoa não tem a essência de como explicar. Ela usa uma palavra solta, falta profundidade. Há muitos anos atrás, eu tinha uma empresa de tecnologia e eu comprei uma empresa, eu não fui o fundador dessa empresa, eu comprei depois de 4 anos que ela já existia. Isso em 1999. A empresa existiu em 1995, um mês depois que começou a internet no Brasil. 4 anos depois eu comprei metade dessa empresa e fui com ela até 2016. Eu já tinha o clube de permuta quando eu a vendi. Mas, o que eu percebia nitidamente? Quando as pessoas em 1999 entravam dentro de uma empresa para conversar com o dono da empresa, para poder vender um site, que você pode imaginar assim, olha, coisa velha, eu falei que eu era velho. Falei desde o princípio. Não é velho, não. Eu encontrei uma expressão muito boa. Para esses casos, você diz assim, pioneiro. Pô, gostei. Então, como sou pioneiro e velho, dentro dessa lógica, eu percebia que a pessoa que recebia a informação do meu vendedor não entendia absolutamente nada do que ele está falando. Por quê? Porque as pessoas, elas se nicham no linguajar de tal modo que só quem é do meio consegue entendê-la. A primeira disrupção que tem que acontecer é no seu jeito de se comunicar. Você tem que ser compreendido quando você fala. Maravilha. Não adianta falar difícil, não adianta falar bonito, não adianta porque não gera resultado. O resultado no final do dia, meu amigo, entreguei alguma coisa para uma pessoa que percebeu o valor, pagou por ela. E eu consegui devolver entregando o que ela tinha expectativa. Ponto. É isso que gera, inclusive, recorrência e fidelização. Agora, dentro desta lógica, eu preciso me comunicar direito, eu preciso explicar. As pessoas usam tecnologia, usam na área das finanças, terminologias que são incompreensíveis para a grande maioria das pessoas. Se para a grande maioria das pessoas não é fácil compreender, eu pergunto, você está querendo escalar se você não sabe nem conversar? Se você não sabe nem se comunicar, não se conecta, né? Você não consegue perceber a necessidade da pessoa. E a pessoa, você não tem que gerar um distanciamento entre você, que é o especialista, e a pessoa que está adquirindo a sua especialização para que você tenha valor. Você tem que ser compreendido, acolhedor, e a pessoa ter a certeza que você tem capacidade para resolver o problema dela. Não precisa falar difícil. A simplicidade é uma das coisas mais poderosas que tem, continua sendo ainda, né? Porque ela expõe
com clareza o que você é ou o que você está pretendendo. Quando você começa a colocar esses adornos aí, parece que está escondendo alguma coisa, né, Bortoleto? Não só escondendo, porque às vezes a pessoa se habituou. Ela tem conhecimento, Ela se herdou habituou esse com isso. modus operandi do mercado. O que eu estou dizendo é, isso não é bom. Isso não é bom, porque as pessoas podem assentir com a cabeça, mas não estão entendendo o que você está falando. Isso tem tudo a ver com o que você falou da criatividade, porque quando eu sou criativo, eu estou tendo uma solução quase que única, né, de acordo com as minhas necessidades. E você falou também de sair fora desse pensamento. Quando eu sigo uma receita, até uma receita de comportamento, de linguagem, eu estou dificultando eu sair desse comportamento. Eu estou fechando essa porta porque o outro me percebe e falou, opa, essa pessoa, essa empresa, ela tem algo além do que está sendo oferecido no mercado. Isso é muito importante, esse algo além. O que o empreendedor, o empresário tem que ter, fora, não é a função, o setor, de algo além. E eu não estou falando só de negócio, estou falando da pessoa mesmo. O que motiva a pessoa a sair desse lugar comum, Bortoleto? Entender gente. Se você não entende gente, você não está pronto a resolver problema. Porque quem tem problema não são empresas. Quem tem problema são as pessoas que estão dentro da empresa. Você é chamado para poder resolver um problema que parece que é da empresa. Deixa eu te explicar, não é da empresa, é de quem te chamou. E você tem que resolver este problema. Para isso, você tem que entender o que a pessoa está externando, o que ela está falando e, obviamente, ter capacidade técnica para resolver essa questão, não é se aventurar, falar, não, então eu entendo de gente, eu vou resolver todos os problemas. Não, você vai conseguir diagnosticar talvez vários problemas, mas vai continuar não resolvendo. Mas entender gente é fundamental, porque quais são as desculpas que no século XXI são impossíveis de se admitir? O problema é o cliente. A dificuldade é o meio. As pessoas que trabalham comigo não produzem. Amigo, traz isso para a primeira pessoa e resolve o problema. Porque no frigir dos ovos, se você é o líder desta companhia, se você é o empreendedor, empreendedora que está à frente de uma marca, seja ela do tamanho que for, as pessoas esperam que você resolva o problema delas. O como é problema seu. E o como não vai ser ancorado numa desculpa. Você tem que pegar e fazer. Então, é quase que antagônico quando assim eu coloco de maneira espaçada, mas entenda, não tem solução mágica, as pessoas estão vendendo soluções mágicas, tem que ter um nível de comprometimento muito grande para poder resolver os problemas e tem que ter conhecimento, mas é um conhecimento que busca na fonte certa, é que busca entender quem é que paga a conta. Quem paga a conta é gente. Então quem tem problema é gente, tem que resolver o problema de gente. Esse entendimento de problema, entendimento de pessoas é treinável? Eu estou pensando um pouco sobre educação quando você fala disso. O brasileiro, as pessoas, elas são educadas, isso é um lugar comum, a gente tem que trabalhar mais essa educação, esse desenvolvimento das pessoas. O mercado, a sociedade está olhando para essa capacitação, porque quando você fala de entendimento, eu venho logo na minha cabeça que eu preciso de acumular conteúdo e refletir sobre ele. Isso está sendo fornecido, não a solução, mas a formação pessoal do empreendedor, do criativo. Então vamos lá. Primeiro, isso é ensinável? Claro que é. Sem sombra de dúvida que é. Segundo, nós temos as nossas autoridades pensando nesse tipo de oferta de conteúdo? Não. E não no Brasil, no mundo inteiro praticamente. São pouquíssimos os lugares que entregam conteúdos e emendas curriculares diferente do padrão e do convencional. Muito bem. O que faz você, de novo, não depender dos outros? Depender de você. Porque nunca teve tanto conteúdo disponível sobre tanta coisa como temos hoje. Agora, junto de um tanto de conteúdo disponível, tem um tantão de lixo. Por isso que eu digo que o maior tempo possível é na escolha do conteúdo, é na escolha da origem, é analisar a árvore, ver se tem o fruto que te interessa e aí partir para o cultivo daquela árvore, o relacionamento com aquela árvore, ser verdadeiramente um agricultor que acompanha o dia a dia daquela árvore para absorver os frutos dela. Mas, uma vez definidos esses parâmetros, você tem na linha do tempo, depois de passado um período de experiência, não sei quanto tempo, vai variar para cada um, para cada segmento, para cada tipo de pessoa, você vai colher fruto, o mesmo fruto daquela árvore que você está imitando. Agora, não tem desculpa, Capanema, para não ser diferente da média. Porque a média é baixa.
Então, se a média é baixa, por todos os motivos que você acabou de colocar, porque às vezes as pessoas não têm acesso, não buscam, ou porque não têm a iniciativa de buscar fora do convencional, busca só na escola, por exemplo, né? Ou busca só no Instagram, ou só com o grupo resumido de amigos que possui, sem expandi-lo no decorrer dos anos. É por N motivos. Se essas pessoas, a grandíssima maioria, vai buscar nesses lugares, primeira coisa que eu falei no começo aqui, é só você ir contra a manada. Não vai para o mesmo lugar que todo mundo, vai para outro canto, pega outro conteúdo que você vai se destacar, passar da média. É obrigação. Passar da média é obrigação. Não é assim que a gente estuda? Sim, a vida sim. inteira? Assim, ó, você tem a média, tem lugares no Brasil que são 50%, tem lugares que são 60%, tem lugares que são 70%. Na escola que você tiver, se você não tiver aquela média, quer dizer que você não está apto a seguir. Na vida é assim também. Passa da média. É exatamente essa a proposta do programa Selfie com Mercado. Estar acima da média. Nós estamos conseguindo, de vez em quando pega uma recuperação aqui, outra ali, mas com um professor desse a gente passa de ano na profissão e na vida. Eu queria aproveitar esse momento também por falar em acreditar, de média, empresas também que estão acima da média e acreditaram no programa. Eu queria deixar registrado uns agradecimentos especiais para Jair Amintas Netmóveis, para a Contimob, para a Aricanga e também para a editora Autêntica Business. E por falar em editora Autêntica Business, olha só um presentinho que a gente vai dar para o nosso convidado aqui. Olha só, receita previsível, como implementar metodologias revolucionárias de venda que pode triplicar os seus resultados, vale a pena, já li, super indico. Bortoleto, esse é um presente para você, muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza. Nós que agradecemos a sua participação. Com dedicação e tudo, que maravilha, sim, muito obrigado. Claro, personalizando. Não estamos falando de nicho aqui, de personalização? É isso aí. Olha só, qual o papel da educação a partir do momento que você diz que ela está... que depende mais das pessoas também procurar esse lugar, porque ela não tem. Mas eu insisto nesse ponto pelo seguinte, não cabe também ao você conseguir alguma coisa, conseguir esse lugar, transmitir? Eu queria que você falasse um pouco do conhecimento compartilhado, que é papel da educação, inclusive é o que a gente está acabando de fazer aqui, porque muitas vezes eu percebo que você também cresce, porque às vezes a pessoa fala, não vou contar meus segredos, eu também não estou pedindo para fazer isso, mas eu acho que quando você compartilha também aquele lugar, já que não tem um setor específico pensando isso, ele acaba voltando. A relação profissional, crescimento empresarial, às vezes não são espelhos, Bortoleto? Não compartilhar e se limitar. Isso não é uma frase de efeito, isso é uma realidade. Meu pai já é falecido, mas ele dizia uma coisa que sempre me marcou. Ele falou assim, Léo, se a sua ideia for boa, uns 50 tiveram ela, igualzinha. Agora, se ela for ótima, uns 100. Então não é a ideia, é a maneira com a qual você vai executar. E compartilhar ideias, ou modelos, ou processos, ou conhecimento, seja ele qual for, é naturalmente uma troca. Nunca é só uma entrega. Compartilhar tem uma visão errada, quem imagina que compartilhar é doar ou entregar. Não, compartilhar é partilhar com alguém, é compartilhar, partilhar junto. Então, se não virou monólogo. E aí, se é monólogo, você tem que pelo menos receber pela palestra. Aí é diferente. Mas se você está compartilhando, subentende-se troca. E na troca, você tem um ganho intangível, que é 2 mais 2 não são 4 numa troca de informações. Eles podem ser 5 ou 8, mas nunca menos do que o original. Então, é fundamental interagir e conversar. Do ponto de vista educacional, a gente tem vivido um tempo onde é nítido que a educação quer modificar, mas é uma estrutura não secular, é milenar. Então é difícil. Por isso que eu sugiro que não dependa único e exclusivamente dos modelos tradicionais e convencionais. As pessoas criticam muito a educação brasileira, mas sem estudar a educação de fora. O nível educacional da população global é baixo. Então não é uma mazela brasileira, é uma mazela global. Agora, é verdade que a gente tem condição de melhorar um pouco num país tão rico como o nosso.
temos que quebrar algumas amarras, sair um pouco do tradicional, e eu sempre sugeri, quando converso com o mercado educacional, que inovar no conteúdo não quer dizer suprimir conteúdo antigo necessariamente. Porque o que mais dói para alguém que é milenar é você tirar um marco que para ele é fundamental. Então deixa o marco lá, só que agrega alguma coisa. Como é que nós podemos estar à beira de 2024 sem ter economia financeira dentro das escolas? Sem estudar empreendedorismo como de fato é, sendo que a gente produz empreendedores todas as vezes que eles saem com o diploma na mão e não vão seguir carreira no diploma que eles estudaram tantos anos para poder adquiri-lo. Então, dentro dessa lógica, alguns eu chamo de incremento, que incremento gera menos resistência. Alguns incrementos se fazem necessários e são urgentes. Tem várias iniciativas no Brasil, inclusive, em escolas públicas, em escolas privadas, exatamente sobre esses temas. E eu te aconselho, pai, escolha escolas que de alguma forma estão fazendo algo de diferente. Não estou falando para você parar de estudar matemática, português, geografia, física, nada disso. Mas será que tem algum lugar perto da sua casa onde você pode matricular o seu filho que tenha robótica? Que tenha noções de empreendedorismo, que incentive isso de maneira transversal em todas as disciplinas, que trabalhe um conceito integral e principalmente formação humana. Porque cada vez mais a especialização ela vai fazer com que naquilo que é possível ser repetitivo, a gente não precise de um ser humano para poder fazer. Isso eu estou falando na linha do tempo. Tem muita gente com medo da inteligência artificial para agora. Não, pode ficar com horror para daqui 10 anos. Porque aí sim nós vamos estar vivendo um momento onde verdadeiramente vai estar havendo substituições. Mas existem coisas que só um ser humano pode fazer. Você tem toda a razão. Existem coisas, e fundamentalmente na essência do ser humano, que só ele possui. Aliás, de tudo que Deus fez, a única coisa que Deus falou que era uma obra-prima fomos nós. Então, de alguma coisa diferente de todo o resto, a gente tem que ter. E a gente tem. É essa essência. Essa essência nunca vai mudar. Sempre vai ser necessária. E ela é do tamanho da necessidade daquele que precisa resolver um problema que é outra pessoa. Olha só, você falou da essência das pessoas, dessa humanização, né? Isso me faz lembrar, até mesmo dentro da tecnologia, que eu adorei o exemplo que é horizontal, não é uma coluna, ela está em todas as áreas, todos os segmentos. Eu estou programando, desenvolvendo uma solução em 3 cliques, de altíssima tecnologia, ou numa entrega de um serviço, ou num processo, ou numa esteira, ou numa percepção de valor, ou até mesmo numa interação social, enfim. Mas quem está programando, quem está escrevendo código é uma pessoa, Bortoleto. E naquele dia, ela não está bem. Ela brigou, ela discutiu, ela está com a cabeça em outras coisas. Não tenho dúvida nenhuma que o resultado tecnológico dela vai ser afetado do que ela se estivesse bem, ela estivesse, né, envolvida de forma ampla, estivesse feliz. A felicidade, a tecnologia também promove e nasce de felicidades. E por falar em felicidades e pessoas, eu queria, meu amigo, avisar para você. A gente tá à vontade de fazer várias. Nós vamos fazer uma maratona Bortoleto aqui. Eu já falei no início da entrevista, porque eu fico olhando o Bortoleto falando, eu fico assim completamente hipnotizado. Eu falei assim, fala mais, fala mais. A gente tá com vontade, né, de estender isso. E eu queria agora uma opinião sua na nossa famosa câmera da suíte, mas antes de passar para a câmera da suíte, queria agradecer demais a participação, o envolvimento de vocês na construção desse programa, na construção desse lugar, dessa troca, enfim, desse lugar de risco, de autenticidade e de muito erro também, né? Muito erro que a gente vai construir junto. Mas a questão humana ficou muito evidente em todo o seu discurso. Então eu queria, Bortoleto, que você olhasse para a nossa famosa câmera da suíte. Ali é Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Você falou que as pessoas são agentes fundamentais nesse processo da geração da economia, da manutenção, das alternativas, da criatividade, produção, enfim, tudo nasceu disso. E agora eu queria que na Câmara da Suíte você nos falasse, com todas essas contribuições da sua carreira, da sua trajetória e uma metáfora também da palavra economia, eu queria que você respondesse, Bortoleto, quais são um ponto específico que foi transformador na sua vida como empresário, como pessoa. Queria que você respondesse
o que a vida te deu de lucro? Eu não tenho outra explicação que não ser o mais pessoal possível, porque é o modelo que verdadeiramente transformou minha vida, é a minha experiência com Deus. Existe um antes e existe um depois. Tudo aquilo que foi plantado e semeado antes gera um resultado porque Deus já estava atentando para a minha vida. Hoje, tudo é multiplicado e agigantado porque eu entendo, ou pelo menos busco sempre entender, o que Deus espera como resultado. Os planos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos dele são melhores que os meus. A virada da minha vida, em todos os aspectos, seja profissional, empresarial, conjugal, familiar, se dá única e exclusivamente por ter paz. E é uma paz que me tira do centro dos problemas. É uma paz que faz com que eu não me cobre além do tanto que Deus me espera. E aí pode parecer, não, mas Deus não espera muito, Deus espera o certo. E o certo nem sempre é muito. Não estou querendo filosofar, mas para poder deixar claro, já que o conceito é pessoal, a minha vida foi transformada por Jesus Cristo. Depois disso, eu tenho uma nova pessoa que pensa diferente, que age diferente, que consome conteúdo, amizades de forma diferente, e por isso, muitas das vezes, está fora da média, não para orgulho meu, para honra e glória de Deus, porque senão não poderia assim estar, mas que verdadeiramente fica fora da média por ser diferente. Só isso. Bortoleto, eu queria agradecer demais a sua participação e dizer que a transformação não foi só na sua vida. A transformação na sua vida reverberou em vários resultados e transformações para outras pessoas também que o cercam, que você convive e também que ouve os seus conselhos, o seu conteúdo, as suas dicas e aplicam também, porque não dá para ficar só ouvindo, né? Tem que aplicar também, porque senão você fica ali com excesso de informação, mas a ação está faltando. Importante. E por falar em ação, eu gostaria que você se inscreva no canal. Você não se inscreveu no canal ainda? Acompanhe o Selfie com Mercado no YouTube e também no Spotify. Bortoleto, eu gostaria de agradecer demais a sua participação, a sua generosidade de compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência, dar dicas, estratégias, opiniões. Você percebe que é de verdade, né? Principalmente na câmera da suíte. O olho até brilha, não é? Isso que é autêntico. E você tem isso de sobra. Queria passar palavras para as considerações finais e, antes de mais nada, agradecer mais uma vez a sua participação e presença aqui no Selfie com Mercado. Capanema, quem tem a agradecer sou eu, pela oportunidade de falar, pela oportunidade de expressar os meus sentimentos, o que eu penso, e dizer que programas como o seu são árvores que produzem bons frutos. Então a pessoa, você pediu para se inscrever no canal, e não é fazendo propaganda, mas se inscrever no canal é exatamente o que você aqui personificou sobre a questão da árvore com bons frutos, é estar próximo, estar ali acompanhando os frutos dessa árvore, por se tratar de realidade. Esse choque de realidade muitas das vezes incomoda no início muitas pessoas, mas é fundamental que a gente viva a realidade como ela é, sabendo que existe Deus e que Deus, acima de tudo, pode nos auxiliar a alcançar os nossos objetivos e a gente tem que estar só disposto, às vezes, trocar de objetivo, porque os sonhos de Deus são melhores que os nossos e a gente substituir os nossos sonhos pelos dele é muito melhor no médio, no longo e quase sempre até mesmo no curto prazo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, um forte abraço para toda a audiência e vamos em frente em busca de um mercado imobiliário melhor para todos.